já passou por uma fase na sua vida que você queria orar e você não tinha nem palavras para fazê-lo? Você não tinha nem argumento para conversar. Aliás, normalmente a gente já não tem, né? Argumentos adequados para falar com Deus. Mas eu me lembro de uma fase na minha vida que eu vivi uma depressão profunda. E a única oração que eu sabia fazer era essa: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Eu não sabia falar outra coisa. E Deus atendeu. Por isso eu estou aqui hoje. A Bíblia ainda nos orienta, em Mateus 6, 7 e 8, que quando nós orarmos, não devemos ficar pedindo com vãs repetições. Mas eu acabei de dizer para vocês que eu repetia só isso: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Mas o contexto que Jesus está dizendo é que muitos pensam que é pelo muito falar que serão atendidos. Vocês estão entendendo? Muitos acham que se ele começar a repetir a mesma coisa, ele vai ser atendido pelos méritos dele. E não é por aí, os méritos são de Jesus. Então não ficar repetindo mecanicamente. Agora, falar com Deus, devemos falar com Deus como a um pai. Olha só a complicação disso. Eu espero que todos aqui nessa noite, você que está me vendo de casa, tenha tido uma figura de pai que tenha representado ao longo da sua vida a figura de Deus. Eu espero. Quando meu filho nasceu e depois a minha filha, eu sempre tinha uma oração em mente, que eu li em algum lugar, mas é linda. Essa oração dizia assim: Senhor, me ajuda a ser igual a Ti, porque o meu filho quer ser igual a mim. Senhor, me ajuda a ser igual a Ti, porque o meu filho quer ser igual a mim. O pai é um representante de Deus Pai para os seus filhos. E por que eu disse que isso é muito complicado? Para algumas pessoas isso é. Eu tenho uma amiga e um amigo, os dois são irmãos. Esses dias conversando com ela, ela disse assim: Antônio, tive, hoje não mais, graças a Deus, mas eu tive grande dificuldade em olhar Deus como Pai. Por quê? Pergunto eu. E ela disse assim: porque meu pai era líder de uma igreja. Todo domingo ele estava na igreja no culto, tinha cargo na igreja. Mas todo dia de manhã ele saía de casa, olhava para mim e para o meu irmão e dizia assim: à tarde vocês vão ver. E nós passávamos o dia tenso, nervoso, porque a gente sabia que à tarde a gente ia apanhar, fizesse ou não fizesse alguma coisa errada. E mais, Antônio, muitas vezes meu pai batia em nós, ele dizia assim: eu estou batendo em você porque eu te amo. E muitas vezes ele batia em nós recitando textos da Bíblia. Gente, que figura de pai é essa? O irmão dela esses dias mandou um áudio para mim, dizendo assim: olha, eu tenho muita dificuldade quando alguém, hoje menos eu estou vencendo isso, mas eu tive muita dificuldade quando alguém me dizia: fulano, eu te amo, porque eu queria sair correndo, porque o que eu ouvia do meu pai era: eu estou castigando você porque eu te amo. Como é que eu ia aceitar o amor de alguém humano, diante do contexto em que eu vivi, da vida que eu tive, dos traumas que eu carreguei ao longo da vida? Então, para a gente transmitir uma figura adequada de Deus Pai aos nossos filhos, e eu digo mais, não é só aos nossos filhos, é a todos aqueles com quem nos relacionamos. Nós temos que agir como Deus Pai. A Bíblia ainda diz em Salmo 66: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Se eu acalentar o pecado no meu coração, Deus não vai me ouvir. E Provérbios 28:9: se alguém se recusar a ouvir a lei,
até as suas orações serão detestáveis. Se alguém está transgredindo a lei de Deus deliberadamente, ele tem conhecimento, porque Jesus disse: daquele a quem muito foi confiado, muito será exigido. Em outras palavras, quanto mais conhecimento você tem da palavra de Deus, mais responsabilidade você tem também. E se você tem conhecimento, Jesus já abriu o seu entendimento para as coisas espirituais, mas você continua acariciando o pecado, e eu continuo acariciando o pecado, Deus não vai nos ouvir. Então nós temos que abandonar os pecados acariciados. E olha só, Mateus 7, verso 6, tu porém quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Essa é aquela oração de abrir o coração a Deus. Você e Deus. Você pode contar para Ele o que você quiser. Antônio, mas eu não tenho vontade de orar. Fala para Ele que você não tem vontade de orar. Senhor, hoje eu não estou afim de orar. Estou nervoso, estou chateado, não estou querendo orar. E vai falando com Ele. Você vai ver que você já está orando. Você vai falar isso para Deus: Senhor, eu não estou querendo orar hoje. Você já está orando, você já está abrindo o coração a Ele. Eu admiro as pessoas que às vezes me contam, né? Irmãos de igreja, jovens, às vezes me falam assim: eu estava no carro, entrei no carro, fui viajar, aí eu falei: Senhor, o banco aqui está vazio, é para o Senhor esse banco, Jesus entra aqui. E eu comecei a fazer isso. Tem dia que eu me pego falando sozinho com Deus. Se alguém me vê na rua, vai falar: esse cara está doido, está falando sozinho. Mas eu não estou falando sozinho, eu estou falando com Deus. Esses dias que aconteceu essas coisas de dinheiro aí, né? Eu falei: Senhor, eu ri sozinho, né? Primeiro eu não sabia se eu ria ou se chorava, né? Mas depois eu comecei a rir sozinho, porque falei: Senhor, o que dizer para o Senhor, né? E eu me pego falando e gesticulando ainda dentro de casa, né? O que dizer para o Senhor? O Senhor é 10, o Senhor é 1000. E a oração que a gente abre o coração a Deus, essa oração pessoal, ela tem muito poder, muito poder. Tessalonicenses 5,17 diz: orem sem cessar. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês, muito importante. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso. Até essa semana, enquanto eu estudava esse tema, né, para vir aqui compartilhar com vocês, eu tinha uma teoria. A teoria é que Deus atende nossas orações de 3 formas. A primeira forma é quando você pede e Deus fala: tá bom, filho, tá aqui, ó, vou te conceder. A segunda maneira como Deus atende é quando você pede e Ele diz assim: não, espera um pouco, você ainda não está pronto para isso. E aí você espera, e lá um dia, quando você menos espera, Deus te concede aquilo que você pediu. E a terceira forma é quando Ele fala assim para você: não, isso não é para o teu bem, isso eu não vou te dar. Eu tinha a teoria de que eram essas 3 formas que Deus atende a oração. Mas eu cheguei à conclusão de que tem mais uma forma. Tem a 4ª maneira como Deus atende a nossa oração. Sabe qual é essa 4ª maneira? É quando Deus nem está aí para a gente. Ele não está nem escutando o que a gente está dizendo. Você vai falar: mas como assim? Hã? Lógico que Ele escuta, mas Ele faz de conta que não escuta. Sabe por que eu falo isso? Porque faz muito tempo, não sei se vocês aqui, alguém aqui dos mais da minha idade, né? Lembra de um pastor que fazia o programa Está Escrito? Os primeiros programas Está Escrito eram importados dos Estados Unidos, né? E um dos primeiros oradores do Está Escrito era o pastor George Vandeman. O pastor George Vandeman, um dia ele trouxe uma mensagem do sermão dele. Ele dizia assim na mensagem: quando eu tinha 17 anos, eu não sabia o que eu queria ser, mas eu sabia o que eu não queria ser. Tudo o que eu sabia é que eu não queria ser pastor, mas o meu pai era pastor. E um dia meu pai estava fazendo uma semana de oração na igreja, e eu saí da igreja no meio do sermão. No meio do sermão do meu pai, eu saí da igreja, fui até uma pracinha que tinha perto da igreja, e lá eu levantei a mão para o céu, punhos cerrados, e eu fiz a seguinte oração. Eu disse assim:
Espírito Santo, me deixa em paz. E aí ele diz assim: graças a Deus, que Deus nunca ouviu a minha oração. Porque tudo que ele não queria ser era um pastor. E ele se tornou um pastor. E conhecido mundialmente. O que Deus pode fazer por nós, quando nós confiamos nele e somos francos com ele? Porque com ele não adianta ser hipócrita, não adianta ser fingido. Nós temos que ser autênticos com Deus.